Bom, decidi gravar esse study vlog porque eu tenho alguns trabalhos e algumas atividades da faculdade para terminar, então decidi gravar. A primeira coisa que eu faço é anotar as atividades e os trabalhos que tem para ser feitos, porque aí eu não perco o foco e caso eu esqueça de alguma coisa também, é só ir ali no post-it, conferir se eu fiz, se tem alguma coisa que eu esqueci de fazer. E no final, quando eu termino, eu vou marcando o que eu fiz, vou marcando meu checkzinho, que também eu acho super gratificante. Sempre gosto de fazer as coisas com um copo de água do lado também, porque aí eu não preciso ficar levantando toda hora para beber água. Bom, vou usar o meu computador para fazer as atividades, e sobre os adesivos eu acredito que na Shopee venda, porque tem muito tempo que eu comprei. Eu vou abrir o Classroom, porque é a plataforma que meus professores usam para postar as atividades dos trabalhos. Eu gosto muito porque tem essa aba que mostra as atividades que estão pendentes. Vou começar com o trabalho de gestão do design. A professora pediu pra gente escolher um case de sucesso para apresentar para a turma, porque assim a gente vê vários cases, aguça a nossa criatividade, conhece coisas novas, conhece novos designers. E eu pesquisei bastante, acabei escolhendo um case da área da saúde, de design de produto mesmo, de uma máquina de ressonância magnética que eu achei muito interessante. Na hora de montar o slide eu já fico mais livre, eu só coloco alguns tópicos para me nortear na hora da apresentação, e por isso eu coloquei ali do lado meu celular passando a novela que eu tô revendo, que é Amor à Vida. Justamente por isso, eu já assisti a novela, então eu não preciso focar totalmente na novela, e também o slide é uma coisa simples, então eu também não preciso ficar super focada, porque é só realmente montar uns tópicos, então eu coloquei a novela passando. Meu slide bonitinho, já escureceu e ainda tô aqui. Além de montar o slide, eu sempre gosto de escrever um texto também, para caso eu precise consultar na hora da apresentação, então nesse texto eu já deixo bem mais completo, coloco bem mais detalhes, que aí me norteia mais e eu não preciso deixar o slide tão grande. No slide eu realmente só coloco alguns tópicos para nortear mesmo. Bom, como vocês já viram, eu tô gravando study vlog, né? E aí eu tenho muita coisa pra entregar na segunda-feira, dia 14, hoje é sábado, dia 12. Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu faço 2 faculdades, eu faço publicidade e faço design de produto. Daí essa atividade que eu tô fazendo é da matéria de gestão de design do curso de design de produto. As minhas 2 faculdades estão com o calendário bem bagunçados. Uma tá meio que normal, vamos dizer, o calendário sim. As aulas começam geralmente final de fevereiro, começo de março. Tem o recesso em junho ou julho e no final do ano eu tenho recesso de novo. E aí a outra faculdade, por conta da pandemia, ela ficou muito tempo sem funcionar. E aí quando ela voltou, tinha vários semestres atrasados, enfim. E aí agora o semestre tá todo bagunçado. As minhas aulas começaram em novembro do ano passado. Daí eu tive... As minhas férias foram agora, em maio, durante todo o mês de maio. E aí minhas aulas voltaram. Minhas aulas voltaram no começo de junho agora, não, na verdade acho que foi dia 31 de maio que voltaram, enfim. E aí agora eu tô no começo das aulas, no começo do semestre de uma faculdade e no final do semestre de outra, porque em uma faculdade eu tô entrando de férias e na outra eu estou começando as aulas. Então esse aqui é um trabalho super simples, começo de semestre, de uma matéria que é opcional, então super de boa. Daí eu tenho outro trabalho que eu preciso terminar, que já é um trabalho final de uma matéria de publicidade, então já é um trabalho mais elaborado, que eu já tô fazendo há mais tempo, enfim. No vídeo eu mostrei esse papelzinho, né, são as coisas que eu tenho pra fazer. E aí esse foi o trabalho de gestão de design, então eu já terminei ele, já fiz os slides e é só apresentar ele na segunda-feira. Daí já são 6h46, já tá escuro e tudo mais, e eu vou descer pra comprar pão, porque eu decidi fazer um fundi pra eu mesma comer, porque hoje é dia dos namorados e eu não tenho namorado, então eu vou passar sozinha. Isso não vem ao caso no vídeo, mas tô falando. E aí eu decidi continuar essas atividades amanhã. Aí eu vou descer, comprar as coisas que eu preciso pra fazer o fundi e vou terminar de fazer as atividades amanhã no domingo, que elas são pra segunda, então amanhã é meu último dia pra fazer. É isso, gente, então amanhã eu volto. Acordei, já comi, agora eu vou tomar um café antes de começar a estudar para dar aquela acordada também. E eu amo de manhã dar um tempo assim mesmo, sabe? Ficar sentado olhando pra vista e, enfim, dando uma relaxada antes de começar a estudar de cara. Eu vou estudar nessa mesa mesmo que eu tomei café. Quando não tem ninguém em casa ou quando o pessoal tá dormindo ainda, eu gosto de ficar nela, porque é bem arejado aqui nessa parte da sala e também a luz é muito boa, então eu gosto de ficar aqui. Eu vou no quarto de estudos pegar o meu planner pra anotar o que eu tenho pra fazer e marcar o diazinho como eu sempre marco. Então eu vou pegar o planner e a xícara que eu uso para guardar minhas canetas. Eu sempre gosto de marcar o dia pela manhã, porque isso faz também com que eu pegue meu planner, veja as coisas que eu tenho para fazer, acrescente mais coisas que eu quero fazer no meu dia. Então isso ajuda muito na minha organização e faz
também com que eu procrastine menos. Ontem eu não marquei o checkzinho que eu fiz o trabalho de gestão do design, então tô marcando agora pela manhã. E agora eu vou finalizar o trabalho mais importante, que é o trabalho de direção de arte, é o trabalho final dessa matéria. A matéria de direção de arte é do curso de Publicidade e Propaganda, e gestão do design, que foi o trabalho que eu fiz ontem, era de design de produto. Esse trabalho de direção de arte, a gente trabalhou com cliente real, e a gente tinha que identificar algum problema de comunicação da marca para ajudar o cliente a resolver. Eu peguei uma loja de roupa e de acessórios femininos, que é da mãe de uma amiga, e é uma loja super recente, ela começou esse ano, e aí eu fui ajudar ela com a identidade visual da loja, porque eles já tinham uma identidade visual, mas eles criaram um modelo comum do Canva, o Canva grátis, então as fontes eram grátis. Então não era um modelo personalizado para a marca dela, era só um modelo pronto. Então eu reformulei toda a identidade visual da loja e o trabalho final em si de direção de arte era criar uma peça publicitária para alguma rede social ou enfim, para o que a marca precisasse. Então o meu trabalho final mesmo, eu criei 3 peças para o Instagram, 3 postagens para o feed, criei alguns stories também. E também já aproveitei para repaginar a identidade visual, como eu falei para vocês. Daí, como fui fazendo? Eu montava no Illustrator e depois eu passava no Canva só para juntar em forma de apresentação. A professora dividiu esse trabalho em etapas, então eu já tinha apresentado algumas coisas para ela, mas como amanhã vai ser a apresentação final, ela pediu pra gente resumir tudo que a gente já tinha apresentado pra mostrar tudo na apresentação final. Então eu tava fazendo tudo com muito cuidado pra não deixar passar nada e também acertando os últimos detalhes das postagens, conversando com a cliente também pra ver questão de legenda, ver se ela aprovava os posts. Eu nunca tive muito costume de fazer as coisas no computador, porque o computador me dá muita dor de cabeça. Então, muita coisa de postagem, de edição de fotos, eu sempre faço ou pelo celular ou pelo iPad. Então, por isso que eu fico alternando. Tem hora que eu tô fazendo alguma coisa no computador, daí eu pego o iPad, retoco alguma coisa, ou crio alguma coisa pelo iPad, daí vou no celular, faço alguma coisa a mais também, e vou intercalando entre esses 3. Toda hora eu achava que tinha terminado o slide, mas aí eu vi algum erro, ou vi alguma coisa que eu precisava ajeitar. Então eu fiquei muito tempo nesse slide. Eu dei uma pausa pro almoço também, eu voltei, era mais ou menos umas 2 horas. Agora já são 3h13 e ainda estou aqui. Bom, e foi assim que ficou mais ou menos a minha apresentação. Bom, esse vai ser um story vlog narrado, então pela narração vocês já sabem o que eu estou fazendo, o que eu fiz, enfim. Nem precisaria estar falando isso, já que eu vou estar... É complicado porque a gente narra depois na edição. Enfim, esquece. Take 2. Uma pausa pra almoçar, daí fui assistir um pouco da novela. Inclusive, em alguns momentos, eu não sei se apareceu na gravação, mas enquanto eu tava fazendo as coisas aqui, eu tinha colocado a novela no iPad. Porque eu tô revendo aquela novela Amor à Vida, então assim, eu já sei as coisas que aconteceram, mas tem muito tempo da novela, acho que foi 2013 que a novela passou. E aí eu decidi reassistir, porque foi uma novela que eu gostei, enfim. E aí, enquanto eu tava fazendo algumas coisas, eu deixei passando, porque não era nenhum conteúdo, não era nenhum texto pra ler. Eu tô montando a apresentação de slide pra amanhã, da matéria de direção de arte. Daí, eu terminei de montar o slide agora, eu vou só revisar, ver se precisa adicionar alguma coisa, ou tirar alguma coisa, ou se tem alguma coisa errada. E aí, depois eu preciso ver o que eu vou falar na apresentação. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Eu tô encaixando o slide no Canva, né? Só que eu tô fazendo ele pelo Illustrator. Porque aqui no Illustrator tem a fonte, no Canva não tem a fonte que eu usei. Já tinha a paleta de cores. Daí eu fui montando, fiz tudo no Illustrator e depois eu só adicionei como imagem aqui no Canva. Daí ficou assim, ó. Tá bem grande a apresentação, mas é porque o histórico da marca, principais concorrentes, DNA de marca, nova identidade visual, aplicações da logo, antes e depois do Instagram, identidade sensorial, campanha, problemas de comunicação, aí começa a campanha em si, né? E é isso. Daí, eu ainda tenho, que tá anotado aqui no papel, além dessa apresentação, eu tenho 2 atividades de propriedade intelectual pra amanhã e 2 atividades de cultura e sociedade. Só que os professores colocam como data limite segunda-feira, então eu tenho até 11h59 de amanhã pra entregar no Classroom. Mas aí eu não vou deixar 4 atividades pra fazer amanhã, né? Então eu já vou começar algumas hoje e amanhã eu termino.
Daí o case que eu comecei a fazer ontem, terminei ontem, na verdade. E essa apresentação eu tenho que terminar hoje porque é apresentar na aula. Então eu tenho uma aula de manhã, 9 horas, e tenho outra aula 2h30. E tenho essas duas apresentações dessas duas aulas. Terminei o slide depois de 3.000 anos, fazendo 1.000 alterações. Acho que agora tá bom. Daí eu fui ver as atividades aqui agora e todas têm que ler texto ou assistir vídeo e escrever o que eu achei do vídeo ou do texto. Um pequeno desabafo. Eu tenho muita raiva que no ensino online os professores não são obrigados a dar aula ao vivo. Na verdade eu faço duas faculdades, uma pública e uma particular. Na particular os professores são obrigados a dar aula ao vivo, então todos os dias eu tenho aula ao vivo, seja no Google Meet, no Teams, que é da Microsoft, enfim. No Zoom a gente também já teve aula. Só que na faculdade pública os professores não são obrigados a dar aula ao vivo, eles chamam de aula síncrona. E aí eles podem dar aula assíncrona, que é só postar uma atividade no Google Classroom. E aí, várias matérias, os professores simplesmente não dão aula síncrona e só passam atividades. E todas as atividades são a mesma coisa, igual eu falei agora. Ou assistir vídeo, ou ler texto e ter que escrever o que você achou sobre isso que você viu ou assistiu. Isso pra mim não é aula, gente. Pelo amor de Deus, que aula é? Como assim isso é aula? Isso não é aula. Gente, sério, que ódio. E aí, eu não vou começar agora, mas eu também quero pelo menos fazer uma atividade hoje. Eu vou só dar uma pausa, porque eu fiquei muito tempo na frente do computador, terminando o slide. Na verdade, já tava pronto, só que foi o que eu falei. Eu tava fazendo várias alterações, toda hora mudando alguma coisa. Então, assim, eu vou dar uma pausa. Ok, está escurecendo, então voltei aqui, vou ligar o computador de novo. Deixa eu mostrar pra vocês. Começando a escurecer, tive até que ligar a luz. Gente, a pior coisa que tem é você ter que ler uma coisa que você não tem interesse. Enfim, mas vamos lá, né? Gente, desisti. Sim, desisti. Fazer o quê? Deixar pra última hora e vou fazer amanhã. Porque eu odeio ler no computador. Eu já passei o dia inteiro na frente do computador e o computador me dá muita dor de cabeça. Daí quando é assim eu prefiro ler no iPad. E o iPad tava sem bateria. Então... E aí, como eu já passei o dia inteiro no computador, eu decidi que eu vou deixar pra amanhã mesmo, vai ser de última hora. E é isso, eu tenho até 11h59 de amanhã pra terminar tudo. Vai dar tempo. É isso, amanhã eu gravo pra vocês. 3 dias de story vlog. Voltei e eu tô criando coragem pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Vi aula de manhã, daí acabou na hora do almoço, almocei, tomei banho. E agora eu tenho aula 2h30, se não me engano. Agora são 1h30, então eu tenho 1 hora pra começar a fazer as atividades que eu tenho pra fazer antes da aula, e aí depois que eu acabar a aula eu vou continuar e terminar, obviamente. Acho que eu vou fazer um café, porque tá me dando muito sono, então eu faço um cafezinho, já me dá um ânimo, e aí eu começo a ler os textos que eu preciso ler. Bom, último dia de story vlog, vou encher minha garrafinha de água pra deixar ali do meu lado. E também vou aproveitar pra fazer um café gelado, que também já dá aquela acordada. Meu café gelado é bem simples, eu uso essa cápsula do Starbucks, da máquina da Nespresso. Daí eu faço o café quente mesmo, porque essa máquina não tem a opção de fazer o café frio, então eu faço ele quente e deixo um tempinho ele esfriando. Eu gosto de colocar também Monan de caramelo. Eu comprei tem pouco tempo essa calda de chocolate 0 calorias, daí eu coloco ela no copo pra dar aquela enfeitada e também pra dar um gostinho, porque querendo ou não, na hora que mistura no café ajuda a dar uma adoçada e fica bem gostoso. Gente, tem pouquíssimo gelo, que a nossa geladeira estragou. E era aquela geladeira que fazia gelo. E aí eu não lembrei de colocar na forminha pra fazer, então tem pouquíssimos gelos. Então eu vou usar o que tem aqui. É isso. Aí eu vou pegar o leite que tá gelado na geladeira. E é isso. Bom, né, coloquei o pouco de gelo que tinha, porque eu esqueci de fazer gelo. Depois eu coloco o café. Coloco um pouco do Monan de caramelo, geralmente eu coloco uma tampinha, coloco leite. E é isso, daí eu experimento, se eu ver que precisa adoçar com adoçante ou com açúcar, eu coloco mais um pouco, marcando o xizinho no dia agora, porque de manhã eu tive a prestação de trabalho e acabei não marcando. Como eu falei ontem, eu prefiro ler texto no iPad, eu acho melhor, e o iPad não me dá dor de cabeça, e o computador me dá muita dor de cabeça. Então eu vou abrir no Classroom pra ler os textos que eu preciso pra fazer as atividades. Se eu não me engano, são 3 textos e eles são medianos. Vou conectar minha Apple Pencil no iPad, porque aí eu consigo ir grifando as partes importantes. Mas na verdade tem vezes que eu grifo mais partes do que o necessário, porque grifar também me ajuda a concentrar, então tem vezes que eu vou lendo na cabeça e grifando. E isso realmente vai ajudando no meu foco. Essa primeira atividade, a gente tinha que ler o texto e responder 3 perguntas nos comentários do Classroom que o professor deixou pra gente responder. Então, depois de ler, eu tô respondendo. Eu achei bem tranquilo, era só uma atividade
bem de boa mesmo, então eu respondi super rápido depois que eu li. Sério, a melhor coisa que tem é enviar a atividade depois que você termina, não tem coisa mais gratificante. Agora eu vou ler o segundo texto. Ele é um texto mais técnico da matéria, ele fala sobre propriedade intelectual. Quando eu vi o texto, eu achei que eu não ia gostar, achei que ia ser bem chato, mas na verdade eu gostei bastante. Li o texto todinho e foi bem interessante mesmo. São 2h23 agora. Uma pausa na leitura, porque 2h30 começa a minha aula, então eu vou lá pegar o computador, porque tem que aprestar o trabalho. Eu não gosto de aprestar pelo iPad, então eu vou lá pegar o computador. Apresentei, fui a primeira. Eu amo ser a primeira a apresentar, porque eu sinto que eu me livro logo. E aí não dá tempo nem de eu ficar nervosa. Então, sempre que os professores perguntam quem quer começar apresentando, eu sempre falo que eu quero começar. Então eu sempre começo. Então, hoje é só apresentação de trabalho. Quando acabar as apresentações, eu volto a ler o texto. Olha aí, gente, eu grifo muita coisa, mas foi o que eu falei, às vezes grifar ajuda na minha concentração. Como eu disse, esse segundo texto era bem mais técnico, então nele eu gravei bastante coisa e tava lendo com mais calma também, já que ele era realmente mais técnico, então precisava entender para conseguir fazer a atividade. Terminei o texto e depois tinha que assistir um vídeo de mesmo assunto. Assisti o vídeo no YouTube, eu coloquei ele no 1.5 porque eu não sou de ferro, mas deu para entender tranquilamente. A professora pediu para que depois que a gente lesse o texto e assistisse o vídeo, a gente escrevesse 1 ou 2 parágrafos sobre o que a gente tinha achado mais interessante. Agora, a última atividade do dia de cultura e sociedade era uma atividade super tranquila também pra gente ler um texto, né? Novidade, tudo era ler texto. Uma atividade super tranquila pra gente ler mais um texto. E depois que a gente lesse, a gente tinha que escrever falando do nosso dia, como se a gente fosse um antropólogo. Eu achei, na verdade, uma atividade bem de ensino fundamental, mas, né? Pausa pra comer porque tô morrendo de fome. Fiquei muito feliz que meu pai comprou um queijo branco e um pão muito gostoso. E aí eu passei manteiga no pão e comi com um pouquinho de queijo, então foi ótimo o meu lanche. Voltei, mais um texto pra ler, já são 5h47. Já vai começar a escurecer. E a outra atividade, como eu mostrei pra vocês, é pra ser entregue amanhã. Então eu vou fazer amanhã, porque juro, não aguento mais ficar na frente de computador e iPad. Não aguento mais, dói muito minha cabeça. Enfim, é isso. Vou ler o texto que precisa ser lido, responder a atividade. E é isso. Li até rápido o último texto e escrevi sobre o meu dia. Como eu disse, achei bem a atividade fundamental. Mas fiz, enviei. E foi isso. Fui marcar no post-it as atividades que eu tinha feito e na verdade faltou só uma, mas que na verdade não era pra hoje, é pra amanhã. Então eu deixei pra fazer pra amanhã porque eu já não aguentava mais ficar na frente do computador. Foi isso, gente. Tô cara de cansada, né? Meu olho tá meio... Meu olho e minha cabeça por causa do computador e do iPad. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse Histery Vlog. Se gostaram, já deixa um like aqui, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.